de cada um de vocês que nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Estudar a lição, acompanhar a lição, a gente viu que realmente a palavra de Deus é a única que tem o poder de transformar o coração. Amém? Que possamos a cada dia estudar mais dessa palavra e conhecer do amor de Jesus. Que Deus nos abençoe. O amor nunca perde. O amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Não adianta lutar com as armas do mal. Levante a bandeira do amor, que este vento vai passar. O nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma frente sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Lute com as armas do bem e obterás a vitória. Águas passadas não movem moinhos, os seus pecados Deus esqueceu. O nosso Deus nunca dorme, sempre está vendo tudo. E num piscar de olhos, Jesus toma frente sua vida. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence. O amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Amém. Que Deus seja louvado. A você que nos acompanha em Jaguaquara, Daramão, Baixão de Piúna, Itiuçu, Lajeado do Tabocal, Maracás, Povoado Vitória, Iaçu e as demais cidades. Para mim, é uma alegria muito grande a partir de agora compartilhar com você a palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de trazer algumas informações, em especial para esse distrito de Jaguaquara. As igrejas, ou a igreja, ela não está fechada. Nós somos a igreja. Estamos cultuando em casa. Os cultos presencialmente no templo foram suspensos devido às circunstâncias, mas continuamos adorando em casa. Por isso digo para você que não temas o que estamos passando agora. Isso está na profecia. Temos que, na condição de crentes, cidadãos, sermos prudentes,
sábios, ter cuidado e colocar em prática as normas da Organização Mundial da Saúde. A igreja, o distrito, está fazendo um trabalho de arrecadação de alimentos para dar suporte, para dar comida aos irmãos que estão com necessidades e também aos amigos. Cada igreja, cada líder já está mobilizando o seu povo para que possamos alimentar a quem tem fome. Você pode, na sua igreja, já tem um responsável aguardando a sua presença, você pode ir lá para devolver os seus donativos. Você que não foi tão afetado por esta crise, você pode orar o seu Deus, devolvendo os seus donativos na sua igreja ou para a pessoa responsável da mesma. Nós recebemos uma notícia ontem, infelizmente em Jaguaquara tem um caso, uma pessoa infelizmente foi infectada pelo Covid-19. É um momento de juntos intercedermos por essa pessoa, por essa família, por nosso município, por sua cidade. E daqui a pouco iremos fazer uma oração intercessória, pedindo a Deus que cure essa pessoa e também cuide desse mundo. Eu quero dar um oi especial para os aniversariantes do dia. Eu tenho aqui a Thaís e a Nicole. Eu sei que hoje muitas pessoas estão também fazendo aniversário. Quero aproveitar esse momento para falar com você que o Deus que nós servimos, Ele é capaz de receber o teu fardo, receber a tua angústia, a tua dor. Eu queria agora fazer uma oração intercessória, unir dois grupos de pessoas, aquelas que estão aniversariando hoje, que é o caso da Thaís e a Nicole, e você que está com medo desta epidemia. A palavra de Deus traz esperança. Eu convido você agora em casa, para tudo que está fazendo, volte a sua atenção para esse momento. Se ajoelhe, chame os seus filhos, se reúna em família e, em atitude de reverência, vamos pedir a Deus uma bênção sobre os aniversariantes e também sobre o nosso mundo, no nome de Jesus. Maravilhoso Deus, diante da tua grandeza, te louvamos e exaltamos a tua pessoa no nome de Jesus. Eu quero te apresentar agora a Thaís e a Nicole, representando centenas de pessoas que hoje comemoram mais uma primavera. Em o nome de Jesus, os abençoe. Mas te apresento, ó Senhor, cada um dos meus queridos ouvintes que nos acompanham agora, e eles estão com um pacote, com um fardo, necessitando de alívio, e a tua palavra diz que se formos à tua presença, confiarmos no Senhor, o Senhor torna o nosso fardo leve. Em o nome de Jesus eu te suplico que alivie, por favor, o fardo dessa nação, deste povo, mas que os seus propósitos possam se cumprir em meio à tormenta. Nos dê a tua paz e nos ilumina para que possamos transmitir a tua palavra no nome de Jesus. Deus te abençoe. Palavra de Deus em evidência. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2. Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2. A palavra de Deus já está em evidência da Igreja Central de Jaguaquara para a sua casa. Você de todo o distrito, amigos que nos acompanham em todo o Brasil, acompanhe a leitura dos versos 1 e 2 do livro de Daniel. Nesse tempo, se levantará Miguel, e o grande príncipe, e o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que me for achado inscrito no livro. O verso 2: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Palavra de Deus, cerca de 600 anos antes de Jesus, o profeta Daniel já
mencionava uma promessa que seria feita pelo próprio Cristo quando estivesse na terra. Outro texto é João 14, verso 1 a 3. Ali eu tenho uma promessa. Pega a sua Bíblia, livro de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Está escrito assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse verdade, eu não teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nós temos uma promessa 600 anos antes do próprio Cristo, e temos uma outra promessa durante a vida do Cristo aqui na terra. O tema dessa mensagem está baseado nesses dois textos que eu acabei de ler, e o tema é: Ele virá. Você crê que Jesus vai voltar a essa terra? Será se de fato Ele voltará? Se Ele voltará, quando voltará? Como Ele voltará? Para quem Ele virá? O que virá fazer aqui? E para que Ele virá? Ernest Shackleton, um famoso navegador norueguês, decidiu explorar o sul do Pacífico, o sul da Antártida. E ele começou um planejamento, recrutou vários homens, comprou uma grande embarcação e combinou com mais 2 amigos para cruzarem o oceano. Ele decidiu partir, combinou para se encontrar em certo ponto, para então abastecer o seu navio de alimento para os seus tripulantes. Essa expedição durou aproximadamente 18 meses. Shackleton, ele ficou encalhado em meio aos blocos de gelos. Não conseguiu então, naquele momento, alcançar o seu propósito. E o barco que ele estava era o Aurora. Não suportou. Ele necessitou retornar, recuar, e precisou agora trocar de barco. E pegou o Endurance. Mas, novamente, o gelo implacável interrompeu o seu objetivo. Eles permaneceram meses vivendo sobre os botes e vivendo, se alimentando de focas e pinguins. Mas tinham um objetivo. Eles queriam conquistar a Antártida. Mas foi preciso mudar os planos, pegar os botes, procurando terra à vista, chegaram na Ilha Elefante. E ali passaram vários meses, mas ele precisou buscar ajuda. Chamou 2 de seus marinheiros e disse: precisamos voltar, mas a distância era muito longa. Aproximadamente 1.500 quilômetros do porto. Mesmo assim, ele e seus 2 marinheiros foram, seguiram. Depois de muitos dias de viagem em mar aberto, conseguiram então encontrar 2 garotos, os quais os levaram até a autoridade responsável pela navegação daquele lugar. Ele fez uma tentativa em regressar, fez uma segunda para buscar os seus amigos, até em uma terceira. Mas o que me impacta nessa história é que quando ele saiu da ilha Elephant, em busca de resgate para os seus amigos, seus marinheiros, ele disse: creiam em mim, vou buscar socorro e voltarei. Eu voltarei para vos buscar. Shackleton foi um marinheiro fiel à sua promessa. Ele regressou. Pela terceira tentativa, conseguiu então alcançar a ilha Elefante. E em uma entrevista ele disse que o seu coração vibrava quando olhava e via todos os seus marinheiros expectantes, aguardando o seu retorno. Eles confiaram na sua promessa. Este homem e seus tripulantes entraram para a história. Ele acreditou. Meus queridos, Jesus mesmo fez uma promessa, e esta está em Atos capítulo 1, versos 10 e 11. Enquanto estava aqui nessa terra,
ele fez uma promessa. Cumpriu o seu propósito, morreu na sexta-feira, descansou no sábado e no domingo ressuscitou, nos garantindo a redenção eterna. Mas quando chega o momento de retornar para as mansões celestiais, para os céus, ele acalma o coração da sua igreja, dos seus discípulos. Quando se acende, então, 2 anjos vestidos de brancos se chegaram ali e perguntaram aos discípulos, aos galileus: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que está agora ascendendo aos céus, esse Jesus que dentre vós fez milagres, fez coxo andar, fez cego enxergar, surdo ouvir, esse Jesus que deu pão a quem tinha fome, ele voltará do mesmo modo que vocês estão vendo ele subir. Abençoados, a volta de Jesus, segundo a testemunha celestial, será visível, será literal, será real. A volta de Jesus será o maior evento de toda a história. Ele fez questão de colocar 2 grupos, 2 testemunhas diferentes, para afirmarem que a sua promessa é uma promessa digna de um Deus fiel. Os céus estavam representados por 2 anjos. Eles foram testemunhas oculares da promessa de Jesus. O céu está compromissado com os moradores da terra, mas a igreja, o povo, os discípulos também presenciaram. Eles estavam ali quando ouviram Jesus dizendo que iria para o céu, mas voltaria para buscar os seus filhos, a sua igreja. Ele voltará para buscar você. Esse Jesus que dentre vós foi assunto e fez coisas extraordinárias, em breve ele voltará do mesmo modo que vocês estão vindo ele subir. Ele voltará literalmente. Mas eu pergunto para você, se Jesus voltará e a sua vinda será literal, quando isso vai acontecer? Quando será o dia do seu retorno? Não seria em nossos dias? Existem algumas informações na Bíblia, a palavra de Deus, ou até mesmo a ciência poderia confirmar que ele voltará em nossos dias? Palavra de Deus em evidência. Livro de São Mateus, capítulo 24. São Mateus, capítulo 24. Aqui eu tenho a resposta. Quando voltará Jesus à terra? A partir do verso 3, acompanhe comigo. Estavam ali os discípulos, preocupados com a informação recebida do próprio Jesus. Ele dizia que restauraria o reino de Israel. Então a sua igreja, os seus filhos perguntaram: quando isso vai acontecer? Quando sucederá estas coisas? Ele começa a responder a partir do verso 4 de Mateus, capítulo 24, verso 4. Ele diz: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas não vos assusteis, porque é necessário se cumprir a profecia. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O verso 10, nesse tempo muitos hão de se escandalizar. As cenas finais do nosso dia a dia, da nossa história, provam isso. Muito escândalo. O verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, e por aumentar a transgressão à lei de Deus, o amor de quase todas as pessoas será extinto. O verso 13, esta é uma esperança para mim e para você. O verso 13 diz o autor: aquele, porém, que perseverar, que continuar até o fim, aquele que permanecer firme nos propósitos do Senhor,
aqueles que não recuarem, mas prosseguirem, fazendo a vontade do Mestre, este será salvo pela presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que mais impacta o meu coração nessa promessa do retorno de Jesus está no verso 14. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Está escrito assim: e será pregado este evangelho do reino para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Diga amém. Eu posso ouvir Maracai dizendo amém. Eu posso ouvir Itiruçu falando louvado seja Deus. Esta é uma promessa para mim e para você. É uma promessa para os nossos dias, para a sua igreja, para a minha igreja. É uma promessa para a minha família, para a sua família. O propósito de Deus em levar o evangelho eterno a todas as nações é para demonstrar o seu amor, disse Paulo. O evangelho é a própria extensão de Deus na pessoa. Paulo disse que o poder do evangelho é para salvar as pessoas. E está sobre responsabilidade da igreja, do pastor, do diretor missionário, da liderança, da família cristã, levar o evangelho eterno a todas as nações, porque se isso não acontecer, o retorno do Mestre também não acontecerá. Jesus voltará quando todas as epidemias anunciarem o seu retorno. Jesus voltará quando todas as nações ouvirem falar do evangelho eterno. Jesus voltará quando a sua igreja cumprir o que está escrito em Apocalipse 14, versos 6 a 8. Jesus voltará quando o evangelho eterno for pregado a todas as nações. Se Jesus virá, e virá após o cumprimento de todas essas profecias, como ele virá? Voltará sozinho? Como ele virá? Voltará sozinho? Não. A palavra de Deus tem a resposta. A palavra de Deus tem a resposta. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Pegue a sua Bíblia. Acompanhe comigo Apocalipse capítulo 1, verso 7. Se Jesus vai voltar, e isso está aprovado na sua palavra, os eventos finais estão anunciando. Se Jesus voltará após os sinais, de que forma ele voltará? Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente, amém. João foi testemunha ocular dessa promessa. João ouviu que Jesus voltaria com as nuvens e todo o olho o verá. Pastor, agora você ficou louco? Que fenômeno será este? Jesus voltará e todo o olho o verá? Jesus voltará com as nuvens e todo o olho o verá. É isso mesmo que você ouviu. Ele voltará e todo o olho o verá. Mas como? Como que ele vai aparecer no Brasil e os irmãos lá no Japão irão contemplar a sua face? Como que a África participará desse grande movimento? Como que a Coreia do Sul contemplará Jesus vindo em glória? Este é um problema para mim, que sou mortal. A sua onisciência se incumbirá disso. Jesus, ele é onipotente, onipresente e onisciente. A sua onipotência se cumprirá disso. A sua onipresença se cumprirá disso. É uma promessa dele. Ele virá. O africano vai ver. O belga vai contemplar. O brasileiro irá assistir. Jesus vai voltar. E o argentino irá ver. Jesus vai voltar e todas as nações da terra irão ver. Esta é a maior de todas as promessas. Promessa extraordinária. Jesus voltará
e todo olho o verá. Jesus virá agora não como uma criança, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele voltará coroado de muito poder e muita glória. Ele voltará sobre as nuvens e ao seu lado bilhões e bilhões de anjos. O meu anjo voltará para me buscar. O seu anjo voltará para te levar. Você crê nisso? Jesus voltará nas nuvens dos céus com poder e muita glória. Mas, pastor, Jesus não voltará secretamente? Palavra de Deus em evidência. Livro de São Mateus, capítulo 24, a partir do verso 27. Jesus voltará secretamente? Palavra de Deus tem a resposta, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então aparecerá nos céus o sinal do Filho do Homem vindo com grande glória. O verso 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. A volta de Jesus será literal, será real, será visível. A volta de Jesus, creio, será em nossos dias, será em nossa geração. Jesus vai voltar quando se cumprir todos os sinais, inclusive a pregação do Evangelho eterno a todas as nações. Jesus vai voltar com os seus santos anjos em poder e muita glória. Virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas para quem ele vai voltar? A palavra de Deus tem a resposta. Apocalipse capítulo 22, 12. Pegue a sua Bíblia e acompanhe comigo na íntegra. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Está escrito: eis que venho sem demora. Você ouviu isso? Você ouviu o que eu acabei de ler? Disse Jesus, palavras do Mestre: eis que venho sem demora. Ele continua: e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu quero falar com você olho no olho, porque chegou a sua vez. Chegou o momento agendado na página de Deus para você ouvir isso daqui. Jesus, ele vem para um acerto de contas. Apocalipse 22, 12 diz que ele vem sem demora e vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Não há tempo a perder, não é hora de ser um crente imundo, pé na igreja e pé no mundo. É momento de despertar, a redenção se aproxima. Por que você continua na promiscuidade? Por que não abandonar a mentira hoje? Por que não cuidar do teu corpo agora? Porque permanece numa vida de pecado? Porque você continua fugindo da voz de Deus? Porque continua fazendo aquilo que não agrada ao seu pai, à sua mãe? Porque você continua em desobediência aberta contra a palavra do Senhor? Disse ele: venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir a cada um conforme as suas obras. O Senhor voltará para retribuir a cada um de nós o que estamos fazendo por meio do corpo, da vida. O que você tem feito com os seus dons e talentos? Tem colaborado para a expansão do reino de Deus na terra? Você tem feito aquilo que o Senhor confiou a você fazer? Porque Ele virá para um acerto de contas, virá retribuir a cada um conforme as suas obras. Mas no seu retorno, coisas extraordinárias também terão espaço. Coisas fantásticas terão espaço. O Senhor não virá apenas para um acerto de contas, Ele virá dar fim à mazela do pecado. Ele virá restituir a tua família. Ele virá
refazer o seu plano, Ele virá trazer paz a essa terra. O apóstolo São Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, acompanhe comigo na sua Bíblia. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Para quem virá Jesus, está escrito assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo de Deus e ressoada a trombeta do Senhor, então descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você pode dizer: louvado seja Deus. Aqui está a promessa do Senhor. Ele voltará com os anjos e ao ressoar a santa e poderosa trombeta, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Para que Jesus voltará, Daramão? Para que Jesus voltará, você que nos assiste lá na cidade de Iaçu ou em outra parte do Brasil? Para que Jesus voltará, distrito de Jaguaquara? Voltará para trazer aqueles que dormem no Senhor a vida novamente. Está escrito, e eu creio, Ele voltará por meio do seu poder. Ao ressoar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele virá dar fim à morte e às suas mazelas, diga amém. Ele virá colocar um fim no reino caótico do inimigo, diga amém. Ele voltará para que as famílias do Daramão recebam de volta os seus filhos, diga amém. Ele voltará para que Maracás tenha os seus filhos de volta. Ele voltará para que todos aqueles que desceram à sepultura, acreditando no Senhor, possam ouvir a voz do seu Deus dizendo: filho, levanta-te, porque a eternidade te espera. Ele voltará para dar fim à morte, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 51 a 55, o que é mortal. Ouça bem o que eu estou lhe dizendo agora. O que é mortal será transformado em imortal. O que é corrupto será revestido de incorruptibilidade. Então será tragada a morte pela vitória, não pela vitória do pastor, não pela vitória do presidente, não pela vitória do diácono, não pela vitória do atleta, mas pela vitória de Cristo Jesus. Nós venceremos pela vitória de Cristo Jesus. Tragada será a morte pela vitória, e nunca mais haverá luto, haverá pranto e haverá dor. O Senhor Jesus voltará para isso, para restituir os filhos aos pais, os pais aos filhos. O Senhor Jesus voltará para que haja paz. Ele voltará para trazer um governo justo, para trazer esperança, para acabar com o pecado e o seu originador. O Senhor Jesus voltará para mim e voltará para você. Pastor, agora, como acreditar que Jesus Cristo voltará para mim, mas eu não creio? De repente estou falando para alguém que não acredita na volta de Jesus. Não importa, você acreditando ou não, Ele vai voltar. Você aceitando ou não, Ele vai voltar. Você estando preparado ou não, Ele vai voltar. E eu creio que Ele voltará em nossa geração. Eu tenho mais um texto. Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse capítulo 21, versos 1, 2, 3 e 4. Apocalipse 21, versos 1, 2, 3 e 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviado como noiva, adornada para o seu esposo. Vou repetir.
João teve o grande privilégio de ser testemunha ocular desta cena. Vi, ele disse, eu vi, os meus olhos contemplaram novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Isso fala ao seu coração de forma poderosa. Você compreende o que eu estou lhe dizendo? No auge do cumprimento da promessa do Messias, Ele trará a solução para o seu e para o meu problema. Ele trará uma morada eterna. Ele cumprirá o seu desejo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ouça o que eu vou lhe dizer. O primeiro céus, contaminado pela presença do pecado, pelos vírus mortais do pecado, irá passar. Essa terra que estamos vivendo também totalmente contaminada pela presença do mal, ela será transformada e irá passar. No novo céu e na nova terra haverá justiça, amor, paz, vida, salvação. No novo céu e na nova terra haverá esperança. No novo céu e na nova terra ninguém terá filhos para a calamidade. No novo céu e na nova terra todos viverão e terão a presença literal de Cristo Jesus, o seu Senhor. Porque este céu que hoje a gente vê, essa terra que hoje nós vivemos, passarão. E quando passar, quando essa terra passar, escreva o que eu estou lhe dizendo, quando este mundo passar, passará também a corrupção, passará a saudade, a distância, a dor, a morte, passará todos os tipos de epidemias, diga amém. Quando este mundo sair de cena e Jesus recriar e trazer um mundo novo para mim e para você, então, onde reinava a morte, reinará a vida. Onde reinava a desunião, reinará a união. Onde reinava a distância, reinará a coletividade. Onde reinava a saudade, reinará o prazer de viver e a presença de Deus. Este mundo vai passar. Jesus voltará em minha geração, eu creio. Você preparado ou não, Ele vai voltar. Você estando vivo, Ele voltará. Estando morto, Ele voltará. Jesus voltará independente da minha e da sua condição. Se a igreja estiver fervorosa, cheia do poder, Ele vai voltar. Se o mundo estiver cheio de epidemias, Ele vai voltar. Demora é cumprir as profecias que indicam o seu retorno. Mas o Senhor, Ele tem um desejo que não suporta mais em seu coração, e estar aqui no livro de Apocalipse 21, verso 3. Quero concluir com esses dois versos. Apocalipse 21, verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Eu quero chamar a atenção agora da família do irmão Dica, do irmão Pedro lá em Maracás, Gringo e Miriam lá no Daramão. Vocês estão ouvindo isso? A palavra do Senhor está dizendo que eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Falo para você, morador de Iaçu, que nos acompanha, a você que está nos acompanhando em algum lugar da Bahia, do Brasil, por meio do Facebook ou do YouTube, o Senhor cumprirá a sua promessa. Tabernáculo significa tenda, encontro, igreja, lugar de relacionamento. Ele tem um desejo irresistível em seu coração. No coração de Deus bate uma saudade gigante por mim e por você. Ele quer estar conosco. Este é o maior motivo do seu retorno. Disse João: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará com eles. Deus será o Deus deles e eles serão
o povo de Deus. Gostaria você de, nesse momento, tomar uma decisão e estar preparado, preparada para recebê-lo em glória? Gostaria você de fazer parte do povo de Deus para contemplar a face do seu Senhor e Salvador? Creio que em nossa geração, você não gostaria de andar com Jesus lado a lado, de eternidade adentro? Não é o seu desejo ter paz, ter saúde, ter vida, ter uma família restaurada? Não é o seu desejo reencontrar com seus entes queridos que desceram à sepultura, mas desceram na esperança de que um dia verão Jesus voltar? Chegou a sua vez. Este é o seu momento. Agora você precisa tomar essa decisão. Eu falo para você que já foi batizado, para você que ainda não foi batizado, falo para você que de repente não crê em Deus e nem no retorno de Jesus. Você acreditando ou não, Ele vai voltar. E o motivo do seu retorno é porque Ele te ama. O amor que o Pai tem por você é maior do que você imagina. Agora, o último texto. Aqui mesmo em Apocalipse 21, o verso 4. O verso 4. Elis enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Louvado seja Deus! Traz esperança, traz conforto, traz alívio. Este verso me aproxima da bondade e do amor de Deus. É a carta de amor de Deus para os seus filhos. Não somos órfãos. Um pai, ele não é padrasto, mas Shackleton, o seu líder, fielmente voltou para buscá-los. O nosso Senhor virá para nos buscar. Não fomos abandonados, não estamos aqui sem solução, porque Deus é fiel em todas as suas promessas. Me prova, pastor, que Ele voltará. Me prova, pastor, que Ele vai cumprir as suas promessas contidas aí na tua Bíblia. Várias testemunhas são o suficiente para dizer que Ele voltará. Os céus estão incumbidos, envolvidos. Jesus fez uma promessa diante de todos os céus. Agora o problema está com Ele. Se Jesus não voltar, Ele vai colocar a sua palavra em xeque diante de todos os céus, porque os céus enviou 2 anjos para testemunharem da promessa do seu retorno à terra. Se Jesus não voltar, Ele está complicado com os moradores da terra, porque Ele prometeu aqui que voltaria. Mas Ele é um Deus de promessas cumpridas. Em o nome dEle, se prepare. Em o nome dEle chegou a sua vez de abrir o seu coração e dizer: entra, Senhor, transforma a minha vida, alcança o meu mundo, me liberta, Senhor, porque eu quero estar preparado quando o Senhor voltar. Olha que promessa extraordinária. Elis enxugará dos olhos toda lágrima. Você, morador de Itiruçu, povoado Vitória, de Jaguaquara, do entroncamento Itaquara, não sei de onde você está me acompanhando agora. Ouça isso daqui. Elis enxugará dos olhos toda lágrima. O que tem trazido lágrimas? O que tem feito você passar noites e mais noites sem dormir? É o Covid? É o filho que está nas drogas? É o esposo que não mais dá a atenção que você merece? O que tem te trazido lágrimas está com os dias contados no nome de Jesus, você crê? O que está te trazendo terror está com os dias contados, porque o Rei da Paz está vindo na tua direção. Enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas irão passar. Você que nesses dias perdeu um ente querido e ainda está comovido com essa situação, a promessa do Senhor na sua palavra é que Jesus voltará para trazê-lo à vida. Creia na palavra de Deus, em suas promessas. Ele enxugará dos teus olhos e dos meus toda lágrima.
não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque Jesus é o protagonista da minha e da sua história. Ele vai voltar. O rei vem vindo. O rei vem vindo. O mercado está vazio. O trabalho já cessou. Não há tráfego nas ruas. O barulho terminou. Não é isso que você tem percebido aí? Pois é, são sinais do retorno de Jesus. E o propósito original, oficial do retorno de Jesus é buscar você. O Gilmar irá cantar agora. Eu quero fazer uma oração no final, após o louvor. Enquanto o Gilmar estiver cantando, você vai tomar uma decisão. Não importa qual seja a sua situação no momento, se você é batizado ou não. Você precisa sair da liturgia espiritual. Você necessita se posicionar, se preparar para receber Cristo Jesus, o seu Salvador, quando Ele vier em glória. Ouviremos um louvor pelo Gilmar. O mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. O Rei vem vindo, o Rei vem vindo, a trombeta